Olá, jovem estudante, professor Flávio Negrão na área, com o canal Química Explicada em Minutos. Hoje eu estou aqui para te ensinar sobre ligações polares e apolares. Então já sabe, se você não é inscrito no canal ainda, não perca seu tempo e se inscreva, porque aqui toda semana eu tenho esse conteúdo de química de qualidade para você. Então sem mais enrolação, vamos nessa! E lá vamos nós! As ligações polares e apolares, elas dizem respeito à situação de formar ou não formar polos positivos e negativos numa molécula ou numa ligação química. Então o que acontece? Para ser mais direto e ser mais claro, eu vou te exemplificar direto aqui com o H2. Eu tenho aqui a molécula de H2. Se a molécula é de H2, pressupõe-se que eu tenho dois átomos de hidrogênios que são exatamente iguais conectados. Ou seja, se eu tenho os mesmos átomos conectados, entenda. Se é o mesmo átomo compartilhando um par eletrônico aqui, eu vou ter automaticamente a mesma força, porque é o mesmo elemento químico. É claro! Então sempre que eu tiver uma ligação acontecendo entre dois elementos químicos semelhantes, elementos químicos iguais, eu vou dizer que essa ligação é uma ligação do tipo apolar, sempre. Então você pegou uma questão, uma substância, você viu que a ligação está acontecendo entre dois átomos iguais, você já sabe que a ligação é apolar. Não tem nem o que discutir, não tem nem o que titubear. Tá bom. Porém, pegando aqui o HCl, o que acontece? Isso aqui seria o átomo de H e isso aqui seria o átomo de Cl, que é o cloro. O que acontece? Neste caso eu tenho uma ligação acontecendo entre dois átomos que são diferentes. O que significa isso então? Que a força, a eletronegatividade deles também é diferente. O que significa então que um dos átomos vai puxar o par de elétrons mais para próximo de si do que o outro. Então quando você olha a escala de eletronegatividade na tabela periódica, você vê que o cloro ele é bem mais eletronegativo, vou colocar um EN aqui para indicar isso, do que o hidrogênio. O hidrogênio ele é menos eletronegativo. O que significa isso então? Que quando eu tiver essa ligação, o par eletrônico vai estar aqui, ó, muito mais próximo do cloro do que do hidrogênio. Então isso faz com que boa parte do tempo eu tenha o hidrogênio com uma carga parcial positiva, porque ele está tendo o elétron sendo afastado dele, e o cloro com uma carga parcial negativa. Então eu vou dizer o quê? Que sempre que eu tiver átomos que são diferentes conectados, a minha ligação ela vai ser uma ligação do tipo polar. É assim que funciona. Então, regra geral para você não esquecer: átomos iguais conectados, ligação apolar. Átomos diferentes conectados, ligação polar. Ok, mas eu estou falando da ligação. E quando a molécula é mais complexa, quando a molécula é um pouco maior? Vamos verificar isso, ó, aqui com a molécula de CO2. Aqui no centro eu tenho o nosso carbono e aqui nas bordas eu tenho o nosso átomo de oxigênio. Então o que é que acontece aqui, por exemplo? Então eu sei que entre carbono e oxigênio em cada ligação vai surgir um vetor. Já sei que, como são átomos diferentes, com certeza um deles vai puxar o elétron com mais força do que o outro. Então aqui neste caso, o cara que é mais forte, que tem mais eletronegatividade é o oxigênio. Ou seja, o par eletrônico ele está aqui mais próximo do oxigênio do que do carbono, aqui nessa ligação. E nesta outra ligação também, ó, eu vou ter o par eletrônico mais próximo do oxigênio do que do carbono. É assim que acontece. Essa questão de você ter o par mais próximo de um do que do outro vai propiciar o surgimento do que a gente chama de vetor. O vetor nada mais é do que uma seta que indica a direção para onde o elétron está caminhando, ou seja, sempre do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Em outras palavras, ele vai sempre apontar na direção para onde o elétron está sendo puxado. Então eu vou ter dois vetores surgindo aqui, um que vai para a minha direita, que é este aqui, e um que vai para a minha esquerda, que é este bem aqui. Então o que acontece? Esse vetor ele é chamado de vetor momento dipolar e ele é representado pela letra Mi. Perceba que as ligações nessa molécula são ligações do tipo polares. Por quê? Porque são elementos químicos diferentes. Porém a molécula em si, o que ela é, afinal de contas, polar ou apolar? É simples. Checando esses vetores, o que eu percebo? Que a direção deles é exatamente oposta. Ou seja, eu posso dizer que é como se este vetor anulasse este vetor bem aqui. E como eles se anulam, eu vou dizer então que o meu resultante momento dipolar ele é igual a zero. E aí, sempre que eu tiver os vetores se anulando, eu vou dizer que eu vou ter então uma molécula do tipo apolar.
polar. Então perceba, a molécula de CO2, apesar dela ter dentro dela ligações polares, ela é uma molécula apolar. Por quê? Porque os vetores que surgem na ligação, ou seja, as setas que surgem, elas se anulam porque elas são perfeitamente opostas. Que viagem é essa, velho? Vamos ver como é que ficaria agora para a molécula de H2O. O que acontece? No geral eu tenho ela com esse formato e o oxigênio ele é mais forte que o hidrogênio, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, ou seja, o par eletrônico vai estar aqui, mais próximo do oxigênio aqui, e aqui também vai estar mais próximo do oxigênio. Ou seja, se o vetor segue a direção dos elétrons, então vai surgir um vetor nessa direção, sempre acompanhando a ligação e acompanhando o deslocamento eletrônico, e outro vetor nessa direção bem aqui. O que é que a gente percebe sobre esses vetores aí? Primeiramente eu vou perceber que esta aqui ela é uma ligação também do tipo polar. Por quê? Porque são elementos químicos diferentes. Porém, a molécula em si, ela vai ser polar ou apolar. Neste caso, se você analisar os vetores, eles não são opostos. Na verdade, os dois estão tentando apontar para cima. E se eu analisar esses vetores, eu percebo que surge um vetor maior, que é a resultante, que é este bem aqui, que fazendo uma força, fazendo um deslocamento para cima. Então esses vetores não se anulam, na verdade surge uma força resultante. Da onde vem a miséria? Então toda vez que esses vetores de momento dipolar não se anularem e surgir uma força resultante, eu vou dizer que o nosso momento dipolar ele é diferente de zero. E toda vez que esses vetores não se anularem, eu vou dizer que a minha molécula é uma molécula do tipo polar. É por isso que a água ela é um solvente polar, porque os vetores que surgem dentro da ligação são polares, e isso faz com que ela seja um solvente polar que interage muito bem com outras substâncias que também são polares. Então, de forma geral, se você fosse analisar, por exemplo, essa molécula de H2 aqui em cima, é uma molécula com ligações apolares, ok, e também é uma molécula do tipo apolar, porque sempre que a molécula for biatômica, ou seja, formada por dois átomos, e ela tiver ligações apolares, a molécula no geral também é apolar, porque você não tem outros caras aqui para fazer diferença de eletronegatividade. Já no HCl aqui, eu tenho molécula biatômica também, só que neste caso a minha ligação é polar, automaticamente a minha molécula também é do tipo polar, porque a única ligação que existe é essa, então ela vai predominar para o tipo de molécula também. Então é assim que funciona a questão da polaridade das ligações e das moléculas. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Espero que você tenha compreendido. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te responder assim que eu puder. Não esqueça de deixar o seu joinha aí se você compreendeu essa explicação, para me ajudar a continuar fazendo meu trabalho de maneira gratuita para que todo mundo possa aprender. E nos vemos numa próxima aula. Valeu!